Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Giovana, sou vice-presidente do programa Servindo o Brasil, sou aluna do mestrado de Planejamento Urbano em Harvard e, para mim, é um orgulho, além do que eu posso descrever, estar aqui hoje. Você já teve algum servidor público que mudou ou impactou sua vida? Alguma professora, enfermeira, agente de polícia, um coletor de lixo ou alguém que, mesmo distante, impacta as nossas vidas ao proteger a Amazônia? Para mim, meu exemplo mais claro vem de dentro de casa. Pude crescer vendo minha mãe, Luísa, ex-professora de língua portuguesa no estado de São Paulo, impactando e transformando positivamente a vida de inúmeros alunos, seja por meio do ensino ou simplesmente por estar presente. Tão presente que foi uma segunda mãe para inúmeros desses alunos. Aproveito para mandar um super beijo com saudade para ela. Receber o desafio de co-criar a primeira edição do programa Servindo o Brasil é a parte mais satisfatória e emocionante da minha trajetória, desde que cheguei em Harvard. Nós buscamos identificar 5 estrelas da linha de frente para representar o serviço público brasileiro em sua diversidade e potência. Me aprofundando um pouco mais no que é ser um servidor público, preferi usar minha carteirinha de nerd, e até para dar orgulho para minha mãe, e fui ao dicionário. Servir, verbo transitivo direto e transitivo indireto. Trabalhar em favor de alguém, uma instituição, uma ideia. Público, adjetivo, relativo ou pertencente a um povo, a uma coletividade. E o que seria trabalhar em favor de um povo, de uma coletividade? Em uma conferência como a Brasil Conference, em que discutimos tantos assuntos tão latentes para a realidade e para a democracia brasileira, nesse painel a gente vai ter a oportunidade de ouvir de quem atua na ponta, na manutenção da nossa democracia em diferentes frentes e diferentes áreas do Brasil. Temos aqui representantes de educação, saúde, segurança pública, meio ambiente e saneamento básico, que, com suas histórias inspiradoras, atuam para um país melhor. Com muita humanidade e com muita humildade, como mostra Valdeci, já no título de seu livro, Comportamento que te salva, a vida sob o olhar de um gari que só quer respeito. Caminhando para o fim dessa introdução, gostaria de agradecer nominalmente as pessoas que fizeram parte desse time comigo, que compraram esse desafio e por um ano fizeram reuniões semanais, entrevistas e que também se emocionaram muito nesse processo. Se puderem levantar as mãos se estiverem na plateia, Davi Caldas, Jéssica Crivellaro e Paulo Camargo. Meu muito obrigada pela nossa parceria. Antes de chamar os vencedores ao palco, gostaria de me dirigir a essas 5 pessoas que me inspiram e que me trouxeram muita esperança em relação ao serviço público. Obrigada por toparem compartilhar um pouco do conhecimento de vocês com a gente e pelo serviço essencial que cada um de vocês realiza diariamente. Francilma, Gisele, Pedro, Juliana e Valdeci. Muito obrigada. Agora, temos o orgulho e privilégio de contar com o Dr. Drauzio Varela como moderador desse painel. Dr. Drauzio... Dr. Drauzio, que é ainda mais doce pessoalmente, além de ser um servidor público, exemplar, inspiração para tantos de nós e que foi escolhido para moderar esse painel, principalmente por sua humanidade. Convido a todos para nos emocionarmos com esse painel. Obrigado. Obrigado, Giovana. Obrigado a todos pela presença. Domingo, né? Gente esforçada, né? Quando fui convidado para fazer a coordenação desse painel, fiquei muito feliz, porque são pessoas, como todas as outras, que não se destacam nas suas profissões, que não têm cargos de chefia, mas são aqueles que estão ali na linha de frente. Então, eu queria começar chamando a Francilma Everton. A Francilma é de São Luís do Maranhão.
A Francilma é professora de Sociologia do Instituto Estadual de Educação e Ciências do Maranhão. Ela atua como coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Olimpíadas Científicas, tendo recebido várias premiações nacionais, não é, na área de educação. Queria chamar a Gisele Cristina Tertuliano. A Gisele é enfermeira sanitarista. E queria aproveitar a presença da Gisele aqui para falar uma coisa que falei ontem na discussão que nós tivemos, que, na minha opinião, o atendimento médico no Brasil, a assistência, é chamada de assistência médica no Brasil. O médico é a figura central do sistema de saúde. Isso é uma inversão total de valores. A figura central é o agente de saúde, que anda pelos municípios do país inteiro, batendo de porta em porta e conversando com as famílias, identificando os problemas. Segundo personagem do sistema de saúde, mais importante é a enfermagem. A enfermeira, o técnico de enfermagem, a técnica, são as pessoas mais importantes, porque são elas que dão o verdadeiro cuidado. Nós, médicos, passamos, prescrevemos, vamos embora, voltamos 8 horas mais tarde, vamos ver se está tudo certo, conversamos com o paciente e vamos embora. E quem fica ali do lado, quem dá o padrão de atendimento médico, é o pessoal de enfermagem. Só que eu falei e não te apresentei, né? A Gisele é enfermeira sanitarista e atua há 24 anos na vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Ela é trabalhadora do SUS, cientista social, mestre e doutora em saúde coletiva e ativista na luta antirracista. O Pedro Emerich. Cadê você, Pedro? E aí, Pedro? O Pedro é biólogo de formação e é um defensor da natureza por vocação. Ele é agente do IBAMA há 13 anos e se dedica a proteger a Amazônia e os povos do Noroeste contra garimpos ilegais, desmatamentos e tráfico de animais silvestres. Só isso, Pedro? O Pedro é professor e instrutor em diversos cursos de formação e capacitação de profissionais na área ambiental. O Valdeci Boareto. E aí, Valdeci? Tudo bem? Muito bom. O Valdeci, esse moço fraquinho aqui, lá atrás você tem umas vitaminas para ver se ele ganha um pouco de corpo, né? E a Juliana Dallagnol, que é agente de polícia civil do estado do Acre. Obrigado. E a Juliana atua numa área muito calminha, que ela é policial civil e trabalha na cidade da tríplice fronteira, uma cidadezinha chamada Assis, que fica ali na tríplice fronteira com o Peru e a Bolívia. Ela é agente, e o que ela faz ela tenta minimizar a burocracia daqueles que precisam dos serviços policiais. Isso é um trabalho muito importante, não é? E com foco especial na situação das mulheres que são vítimas de violência doméstica. Muito bom. Francilma, olha, nós temos um problema sério aqui, que é o problema de tempo. São 5 pessoas para falar
Então, nessa primeira pergunta, eu vou dar 2 minutos para cada uma. Eu tenho uma fiscal ali, de olho em mim. E me conta, Francima, começa falando sobre como você vê esse trabalho no serviço público, a importância que ele tem para a democracia brasileira. Oi. Bom, bom dia a todos e todas, primeiramente. Eu atuo na área da educação, né? Então, a educação, por si só, já fala da sua importância. E professora de sociologia, daí, né? Então, a educação hoje no Brasil, como sempre foi um fator de transformação. E, por isso, também sofre com planos políticos de sucateamento. Então, a gente vê que o sucateamento de muitas instituições públicas no Brasil é um fator estratégico, né, para gerar um descrédito desses serviços. Mas nós, enquanto servidores e servidoras, nós estamos, como você falou, na linha de frente, né? Na nossa função, eu, enquanto professora de sociologia, estou em sala de aula numa escola de tempo integral, de 7h30 às 17 horas, mas também atuo como coordenadora do Núcleo de Pesquisas e Olimpíadas Científicas. Então, a democracia, ela funciona, a cidadania, a dignidade das meninas e dos meninos do IEMA, que é a escola na qual eu leciono, ela acontece dessa forma, com uma educação pública de qualidade, onde os alunos eles se formam com uma educação técnica, mas também conhecem o mundo, viajam, fazem intercâmbios, participam de hackathons. Então, a gente, quando fala em democracia e educação pública de qualidade, é dar essas oportunidades. Mesma pergunta para você, Gisela. Deixa eu só mostrar para vocês. A Gisele é autora desse livro aqui. Eu gosto de mostrar livros sempre. Redes de Vigilância em Saúde, uma abordagem para as ações de imunização. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui, principalmente com o senhor, Dr. Drauzio. Para falar de democracia e saúde, acho que o primeiro passo que nós precisamos refletir é sobre o cumprimento da Constituição. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Eu, como enfermeira sanitarista, como professora de saúde coletiva, tenho, nesses 26 anos de serviço público, de 24 anos na vigilância, e nos mesmos 26 anos enquanto docente, no ensino profissionalizante, na graduação e na pós-graduação, a oportunidade de compartilhar as minhas histórias, as minhas vivências enquanto servidora, enquanto mulher negra que luta por um SUS universal, equânime, igualitário e que, principalmente, as comunidades exerçam o seu direito de participação social. O trabalho educativo também é importante para que as pessoas se reconheçam nesse exercício de poder, de cidadania e de resgate da sua própria humanidade. Ô Pedro, você... imagina... Eu li no teu mini currículo aqui que a tua tarefa é proteger a floresta amazônica. A floresta amazônica é muito grande, né? Como é que você, no teu trabalho pessoal, você acha que você pode contribuir para a democracia brasileira? Bom, proteger a floresta amazônica é meu segundo trabalho, né? Meu primeiro trabalho é cuidar de 2 serzinhos que se chamam Nina e se chama Lara, que são as minhas filhas. Esse é meu trabalho primário. E quando eu não estou cuidando delas, né, contando história para dormir, cozinhando, andando de bicicleta, eu estou defendendo as Ninas e Laras das outras pessoas. As Ninas e Laras indígenas, chinesas, norte-americanas, que hoje estão sofrendo muito com o desmatamento da Amazônia, né? Não só o desmatamento, mas principalmente com os garimpos, que é o câncer hoje da nossa Amazônia. O garimpo hoje ele contamina toda a região com mercúrio metálico, aí, trazendo doenças neurológicas sérias. A gente tem visto a crise humanitária lá nos Yanomamis, as crianças desnutridas, problemas cognitivos, altas taxas de abortos, né?
Então, o meu trabalho ele tem esse nexo aí com a democracia, porque a gente trabalha por um direito difuso, o meio ambiente é bem diferente. Eu não trabalho por uma região, para uma pessoa, eu trabalho por um direito de todo mundo, do mundo inteiro. Então, o que eu faço ali, tanto localmente para ajudar aquelas comunidades, as comunidades ribeirinhas, como as chuvas que chegam aqui para irrigar as plantações, que vão gerar os grãos, que vão fazer os pães, tudo tem reflexo no trabalho que a gente faz lá na Amazônia. O Valdeci é autor deste livro aqui, Comportamento que te Salva. Me conta a tua história aí, Valdeci. Esse livro, Comportamento que te Salva, ele foi criado justamente porque eu percebi nesse longo tempo da minha vida, são 27 anos de vida pública, lidando com a limpeza urbana, né? E eu percebi que o nosso comportamento contribui muito para a nossa própria vida e para o nosso planeta. Eu olho para o nosso planeta como a nossa casa. E essa casa precisa ser limpa, precisa ser varrida. A gente precisa saber colocar o lixo no lugar certo. Porque à medida que você trata o seu planeta, o ambiente que você vive, ele vai te responder à altura. Então, esse livro, Comportamento que te Salva, ele abrange várias áreas da nossa vida. Eu percebo que as pessoas geralmente perdem seus cargos, perdem seus empregos, perdem as suas vidas, simplesmente porque fala numa hora imprópria, muitas das vezes se coloca num lugar que às vezes não é para ser colocado. Eu costumo dizer nas palestras que a pessoa que não sabe engolir sapo e nem levar desaforo para casa não constrói uma boa história. Não constrói. Você precisa lidar com esse sistema, com as coisas que acontecem em sua vida para você construir. E algo assim que, no decorrer da minha caminhada, eu me lembro que as experiências no livro são tremendas. Eu lavando, limpando debaixo dos viadutos, né? As pessoas fazem as suas necessidades ali, e ali eu limpando com carinho, colocando eucalipto, o cheirinho para os camelô, para todo mundo ficar feliz, as pessoas maravilhadas. No momento que estava tudo limpinho, a pessoa começou a urinar onde estava limpo. E aquela, sabe, tristeza entrou no meu coração, porque ele não respeitou o que eu estava fazendo. Isso acontece em várias profissões. É o advogado, é o médico, é o engenheiro, é o pedreiro. Muitas das vezes você vai encontrar alguém que vai urinar naquilo que você faz. E você precisa estar preparado para esses desafios. Juliana, como é que você situa o teu trabalho? Por que ele é importante para a democracia? Você está perdida no meio da floresta amazônica. Então, na verdade, eu sou policial civil, né, e atuo lá na fronteira com o Peru, no estado do Acre, um estado bem distante, que poucas pessoas conhecem. E lá no Acre, eu busco fazer um trabalho diferenciado. Por quê? Porque as pessoas têm uma visão da polícia, né, de cumprir mandado, de repressão, daquela polícia truculenta, e eu procuro fazer um trabalho direcionado para as vítimas de violência doméstica, em especial as mulheres e as crianças. Por quê? Porque eu quero que aquela vítima, ela veja na polícia um porto seguro, que ela, se acontece alguma coisa com ela, ela vai buscar ajuda na delegacia e ela tem certeza que ali ela vai ser ajudada. Então, é o que eu procuro fazer, né, me colocar no lugar do outro, atender as mulheres da melhor forma, ter a confiança, principalmente das crianças. Lá nós temos muitos casos de abuso sexual e, muitas vezes, o que falta para ser selecionado, ser resolvido esses problemas dos abusos sexuais, é as crianças terem confiança, né? Por exemplo, eu tive uma situação lá que uma criança veio numa ocorrência relatando uma agressão. E, em conversa informal com essa criança, ela se sentiu segura comigo e começou a me contar
os abusos, várias coisas que haviam acontecido com ela. E, nesse dia, tinha um delegado lá, que era o delegado Ricardo, que deu um apoio, né? E nós conseguimos prender aquele agressor. E, meses depois, a família dessa criança veio até a delegacia agradecer a gente por ter salvo a vida daquela criança. Então, eu acredito assim, que a polícia ela também tem o seu papel importante na democracia. Francilma, voltando para você, e a pergunta que eu vou fazer para todos. Como é que você situa esse seu trabalho na comunidade? Como a comunidade recebe, valoriza ou desvaloriza o seu trabalho? Muito bem. Além de ser servidora, eu também sou uma liderança social. É muito significativo para mim ser servidora numa instituição da minha comunidade. Então, eu conheço todos os meus alunos, sou vizinha dos meus alunos. Quando eu vou à feira, eu encontro o meu aluno. Quando eu estou passeando pelo bairro, lá na praça, eu estou vendo o meu aluno também. E também uma outra... um outro propósito que eu tenho é entender que eu tenho que agir com um senso de agência. O que isso significa? Enquanto educadora, eu tenho que entender o que é educação no Brasil. Quais são os dados desafiadores da educação que eu tenho que entender? Hoje, no Brasil, a gente tem, por exemplo, um alto índice de jovens que evadem, né? E esses jovens evadem simplesmente porque ou eles precisam ajudar com a renda familiar ou eles não veem sentido na educação que eles estão recebendo. Alguém aqui é educador da educação básica? Não, né? Está todo mundo no ensino superior ali, né? Muito bem. Então, quem é educador da educação básica, principalmente no ensino médio, a gente vê os jovens assim sem interesse, porque são aulas que não contextualiza com a realidade do estudante. Eu tenho um exemplo que significou muito para mim. Em 2018, eu encontrei um aluno, ele tinha uma inteligência naturalista assim, surreal. Ele adorava planta, bicho, e eu, professora de sociologia, envolvida com Fab Lab. E aí, como eu via que ele só se interessava por isso, eu criei um projeto que era voltado para criar sisteminha da Embrapa, reproduzir. E eu coloquei esse menino como líder. Nossa, e assim, ele foi uma liderança e tanto, e ele ganhou uma bolsa de iniciação científica, não só ele, mas os colegas. E mais do que isso, a gente replicou o sisteminha da Embrapa para um outro município do Maranhão com baixo índice de desenvolvimento humano. Então, assim, são esses interesses das juventudes que a gente tem que levar para a sala de aula, que a gente tem que usar como uma metodologia ativa para que a aprendizagem de fato ocorra e que a educação de fato se desenvolva no Brasil e, sobretudo, no meu estado, que é um estado assim super carente que precisa de muita coisa para acontecer e revolucionar. Gisele, acho que tem que começar explicando o que faz uma enfermeira sanitarista, que muita gente não sabe. Depois, como é que você analisa o impacto do seu trabalho na comunidade? Uma enfermeira sanitarista é uma escolha de muito esforço, dedicação e estudo, para que a gente, a cada momento em que a gente vai ofertar o cuidado para o outro, a gente saia do nosso centro de poder, de conhecimento, para prestar uma assistência de qualidade para as pessoas. É isso ser uma enfermeira sanitarista. Na minha primeira especialização, que durou 2 anos, eu fazia plantão no pronto atendimento, e eu fazia plantão todos os domingos e a minha colega fazia todos os sábados. Então, a cada 15 dias eu tinha aula e eu tinha que pagar ela, né? Mas isso foi uma escolha que eu fiz porque eu queria trabalhar com prevenção. E quando eu fui para a vigilância epidemiológica, eu trabalhei 10 anos no programa de imunização. Com muito orgulho, eu colaborei para a eliminação do sarampo, da rubéola. Eu lembro da minha primeira campanha, foi uma campanha contra a influenza, a pandemia da Covid-19, então, que é um capítulo à parte na vida de muitas pessoas. E é esse o papel, né, da atuação na comunidade, é direto, né? Há 26 anos eu trabalho, há 24 anos eu trabalho no mesmo lugar, com as pessoas que já transitaram, eu continuo lá. Mas, assim, a gente tenta fazer com que aquele ambiente seja acolhedor, afetuoso para nós
que passamos muitas horas do dia ali, mas com esse senso de comunidade, de acolher uns aos outros, de acolher os usuários que chegam ali. E na minha comunidade também, na universidade, na escola técnica, que é a partir daí que a gente constrói. A gente precisa contagiar as pessoas com os nossos exemplos de vida, com as coisas que nós acreditamos. Nós não somos perfeitos, nós temos vários erros, mas a gente precisa se reciclar e mudar a todo momento. Estar aqui hoje é um esforço, não só meu, mas de todas as pessoas que fazem com que esse SUS possa ser cada vez melhor para todos nós. Então, isso que é o meu senso de comunidade, assim, de união, de fraternidade, de solidariedade, de afeto, mas também de muita ciência, porque também existe aquele mito de dizer que o pessoal que é sanitarista, o pessoal da saúde coletiva, da saúde pública, tem um saber menor. Não, nós temos muito saber, nós que estamos lá na unidade de saúde, nós que estamos na vigilância, a gente precisa saber do todo de como que esse usuário chega para nós. Não só do ponto de vista biológico, mas também sobre o ponto de vista social, que hoje é o maior desafio com o empobrecimento da população brasileira. Você, Pedro. Então, a minha comunidade ela é muito diversa, né? Eu impacto comunidades em diferentes esferas. Por exemplo, o garimpeiro me odeia. Né? Quando eu chego lá e destruo um equipamento, ou aprendo um equipamento, ou às vezes a gente faz a prisão da própria pessoa porque está cometendo um crime ambiental, ele me odeia. A comunidade de longe, que está aqui, por exemplo, sentada, que vai chegar em casa, não vai estar pensando nos problemas lá da Amazônia, né? Vai estar preocupado com o que vai jantar. Né? Enquanto tem populações indígenas morrendo, mães abortando por conta da contaminação de mercúrio, aqui a gente não tem essa preocupação. Então, vocês também fazem parte da comunidade. Mas a comunidade local, o meu impacto mesmo local, é a gratificação de ver quando o trabalho que eu fiz ali despoluir um rio e, por exemplo, uma população ribeirinha pode voltar a pescar naquele local, que era a única fonte de proteína que ele tinha, agora não tem mais, porque o garimpo tirou. Então, você receber um muito obrigado de uma comunidade indígena ou de uma comunidade ribeirinha, te deixa muito gratificado. Né? Recentemente, há uns 2 anos atrás, eu acho que foi inclusive o vídeo que a Giovana assistiu, nós estávamos lá na terra indígena Yanomami, por exemplo, nós estávamos fazendo a desintrusão, tirando todos os garimpeiros da terra indígena Yanomami. E aí a gente começou a fazer um trabalho nas áreas mais isoladas, vai de helicóptero, desce de canoa e vai tirando todo mundo. E a partir do momento que a gente ia tirando eles, ia sobrando aqueles ranchos que eles entram arroz, feijão, bebida para manter esses garimpos, né? E o que era de coisa ruim, cigarro, bebida, a gente ia jogando fora. E o que era de alimentação, a gente ia doando para as comunidades indígenas ao longo do rio. E aí teve uma coisa interessante que eu percebi, por exemplo, que toda a alimentação de legumes e verduras, ninguém pegava. No final do dia ficava aquele mar de legumes e verduras. E eu fui conversando com algumas lideranças e percebi que eles não pegavam. Não é porque eles não sabiam que era alimento, eles sabiam que era alimento, mas eles não tinham a cultura de comer aquilo, eles não sabiam como preparar. Né? Então a gente teve o cuidado de montar uma mesa, chamar todas as lideranças, as famílias e fazer uma sopa coletiva ali. Eu falo, olha, isso aqui não está na cultura de vocês, mas é comestível. Se precisar comer, porque vocês estão passando por uma crise humanitária, né? Com problemas nutricionais das crianças, se precisar comer, é assim que se come. E todo mundo adorou. Todo mundo comeu a sopa, todo mundo veio tirar dúvida. Isso foi uma ação bem legal e foi um exemplo de uma ação pontual de como que a gente acaba influenciando a comunidade local ali. Valdeci, a tua profissão muito desprestigiada socialmente, né? O que você diria para um jovem que diz, olha, eu acho que eu vou ser coletor de lixo? Essa profissão ela é muito importante, tanto para o cidadão como para o planeta. Porque quando eu olho o lixo que o contribuinte produz, esse lixo é dele, esse lixo é nosso, a gente que produziu. A maioria, muitas das vezes, por falta de informação, não sabe o que fazer com esse lixo. Eles jogam no mar,
ele joga nas praias, nas areias, no chão, e sai jogando lixo por aí. Isso daí, para um país, a economia fica fraca. Por quê? A gente gasta muito dinheiro investindo em tecnologia. Hoje nós temos alpinistas, lá no Rio de Janeiro, que vai em morros para pegar lixo que as pessoas jogaram. As papeleiras, as pessoas tacam fogo, acabam com tudo. E são milhões de reais que são investidos. Então, a gente tem um lado que trabalha para trazer saúde para as pessoas, que cada lixo que eu tiro, eu estou transmitindo saúde, eu trabalho na prevenção, né, do cidadão. Então, é uma profissão linda, porque você, apesar que você tem que saber o que faz. Porque se você não souber o que você faz, as pessoas vão colocar você no lugar que elas querem. E no livro O Comportamento que te Salva, hoje eu tenho 27 anos de profissão, transmitindo saúde para as pessoas, conscientizando as pessoas aonde devem colocar o lixo no lugar certo, porque o lixo, para mim, é uma bomba que o contribuinte produz e, às vezes, não sabe o que fazer. Aí chega o especialista na área, que é treinado pela empresa, sabe aonde como tirar, aonde colocar e o que fazer. E, dependendo da situação, ele volta para você transformado em gases e outras coisas mais para o cidadão. E você, Juliana? Como é que você sente a repercussão desse seu trabalho? Então, na verdade, a polícia, muitas vezes, nas cidades, às vezes ela é mal vista e, às vezes, ela é boa vista, né? Tem um lema que eu levo comigo, que, desde quando eu era pequena, a gente ouvia as pessoas falarem assim com as crianças: olha, não faz isso que a polícia vai te prender. Olha a polícia vai prender você. E, na cidade onde eu trabalho, eu procuro ter um relacionamento bom com as crianças, com a sociedade, né, com a comunidade em si. E um dia uma mãe falou assim, próximo a mim: olha, cuidado que a polícia vai te prender. Aí eu falei com a mãe dela assim: não, a polícia não vai te prender, a polícia vai te ajudar, porque nós temos que mudar essa cultura de que a polícia vai fazer mal, de que a polícia vai prender, principalmente com relação às crianças, porque quando as crianças são maltratadas, quando elas sofrem qualquer tipo de abuso, é na polícia que elas têm que ter a certeza de buscar ajuda, de falar, de pedir, e que elas vão saber que ali elas vão ser ajudadas. Então, assim, eu acredito, né, e torço e faço o meu trabalho para que mude a mente das pessoas com relação à polícia, de que a polícia não vai prender, a polícia vai ajudar. Terceira e última pergunta, infelizmente, que vai para todos, todos vocês trabalham para o Estado, são funcionários públicos. E os funcionários públicos vivem uma situação no Brasil que não é muito bem colocada. O que você acha, Francima, na tua atividade, o que o Estado podia fazer melhor para motivar mais os funcionários públicos? Excelente. A gente está aqui no MIT, em Harvard, e nós que somos servidores públicos, educadores, a gente sabe a luta que é para conseguir uma licença para estar nesses espaços, fazendo mestrado, doutorado. Então, o que precisamos é dessas inovações, né? A gente tem, por exemplo, a Fundação Estudar, tem um programa muito bom que prepara pessoas para fazerem aplicações, né, em universidades aqui nos Estados Unidos. Então, um programa desse tipo, mas voltado para os governos, né, estaduais, federais, seria muito interessante. E, associado a isso, uma licença sem burocracia para o educador, para o profissional, de imediato estudar, se qualificar e voltar para o seu país, para essas instituições e inovar, né? Inclusive, ano passado, eu conquistei o primeiro prêmio enquanto servidora pesquisadora, porque eu faço esse movimento de estar me qualificando, mas por uma iniciativa minha, né? Mas o Estado peca nesse sentido, né? Então, nós, servidores, precisamos ser valorizados nesse sentido, nessa busca e nesse apoio e nessas dispensas, né? Nessas licenças sem demora, né? Que a gente precisa também voltar para o nosso país e modernizar a administração pública.
retomando esse ponto que a Francilma colocou, você acha que os funcionários públicos em geral ganham mal, os salários são baixos? Você acha que a melhoria do serviço público estaria em aumentar os salários? Apenas isso funciona? Acredito que não, né? É uma parte importante, mas se nós pegarmos, por exemplo, um período da história da saúde pública no Brasil, da onde que a cultura da moeda de troca era a garantia do controle da doença, a gente muitas vezes observa que isso dentro dos espaços de poder, e aí falando especificamente em relação à saúde, isso ocorre. A saúde das pessoas não está à venda, nem por uma cesta básica, nem por um voto, nem por uma garantia de que se eu te ajudar amanhã tu me ajuda. É uma luta de toda uma vida, de mulheres, de donas de casa, que se uniram para garantir um SUS universal e equânime para todas as pessoas. A gente não pode aceitar mais que a nossa vida seja tratada como uma mercadoria. A gente não pode permitir, por exemplo, que muitos municípios do Brasil não tenham políticas de equidade implantadas em suas secretarias municipais de saúde. Por quê? Então, quando que a gente vai falar seriamente sobre equidade? E falar de equidade é valorizar também, não só os usuários, mas esses trabalhadores, porque os trabalhadores são diversos. Os trabalhadores poderiam ter um trabalho muito mais justo e não precisar, somente falando da enfermagem, fazer dupla jornada, tripla jornada de trabalho, sair do hospital e ir para a atenção primária sem uma noite de sono. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas precisam de um salário justo, porque elas têm sonhos também para serem realizados. Então, falar do funcionalismo é também entender que é uma parte que precisa de investimento técnico, de especialização. Qual o problema de eu ter um servidor que se graduou, que se pós-graduou? Se ele não quiser também, ele não precisa. Mas investir em educação permanente para que as pessoas possam repensar o que estão fazendo no dia a dia ali. De não achar, porque eu passei no concurso, que eu vou me acomodar e vou ficar ali esperando o momento do edital da minha aposentadoria. Ah, vou sair meu nome no Diário Oficial, cumpri minha tarefa. De que forma eu cumpri essa minha tarefa? O que eu fiz na minha vida pública? Se a gente contar no trabalho, às vezes, 40 horas semanais, tu passa a maior parte do tempo trabalhando. E tu vai transformar isso numa coisa sem motivação, sem vontade, sem alegria, sem determinação. É muito ruim. Pensar que a gente passa grande parte da nossa vida trabalhando. Então, isso tem que ser bom. Escolher ser servidor é escolher estar a serviço do Estado brasileiro, de garantir que a Constituição, que cada um de nós dentro da Constituição, cumpra o que está escrito ali e que a gente também possa motivar outras pessoas para esse cumprimento. Essa pergunta veio muito a calhar, porque nós estamos aí, hoje completam alguns meses que nós estamos brigando por melhoria da carreira. Tem até vários colegas que estão parados hoje brigando por melhoria da carreira, por melhores condições de trabalho, porque a gente às vezes vai para o campo e passa lá 15, 20 horas dentro da floresta. E às vezes a gente volta para casa e não tem tempo de desfrutar um pouco com a sua família. Tirar aquelas 20 horas para estar com seus filhos, para estar investindo na sua saúde mental. Então, o serviço público peca muito nisso, de realmente valorizar a carreira dos servidores, porque tem muita gente que tem uma visão errada, mas quem escolhe estar no serviço público, principalmente nessas áreas aqui, trabalha muito por ideologia, porque acredita no que faz, né? Então, o governo tem que valorizar isso. E o segundo ponto, que eu acho que a gente tem que começar a pensar fora da caixa, sabe, Drauzio? Na minha área, por exemplo, eu não trabalho na área ambiental. Eu trabalho na área ambiental, eu trabalho na área social, porque, por exemplo, nos garimpos que eu vou, muitos dos garimpeiros que estão lá, os trabalhadores, não estou falando do crime organizado, tá? O trabalhador que está lá, no interior do Maranhão, no interior do Pará, o Estado não chegou para dar uma condição para ele, não. Ele não tem qualificação, ele não tem emprego. Se ele não fizer aquilo ali, ele não vai colocar comida dentro de casa. Então, é um problema social. Se o Estado não chegar para desenvolver aquelas regiões, a gente vai continuar tendo esse problema. O problema da saúde
né, a contaminação com mercúrio, dos indígenas, dos ribeirinhos, o problema da educação, que o Estado não chega para desenvolver a educação ali. Então, é muito mais amplo do que a gente pensar individualmente em cada caixinha. E eu queria trazer já que é a última pergunta, né, trazer uma reflexão aqui, que todo mundo tem a sua, por mais que a gente esteja aqui, todo mundo tem a sua responsabilidade socioambiental. Aqui ninguém se pergunta, por exemplo, de onde que vem essa aliança que está usando. Quem está usando a aliança de ouro? Levanta a mão aí. Alguém já parou para pensar que nessa aliança, provavelmente, aí você vai ter um traço, nem que seja em algum momento da produção dela, de um sangue indígena, de um garimpo de onde foi extraído esse ouro? Várias pesquisas já mostraram isso. As grandes techs, Apple, Microsoft, Amazon, que usam ouro na tecnologia, que é o celular que todo mundo usa, em algum momento da cadeia, ela foi contaminada por garimpos ilegais, né? Que estão sangrando aí as nossas comunidades, as nossas florestas, e em algum momento a conta vai chegar. Então, se a gente não tiver a responsabilidade de analisar o produto que a gente está comprando, de cobrar das grandes tecnologias, que elas tenham também responsabilidades socioambientais, porque elas têm condição de fazer isso. Se não fazem, é porque às vezes é cômodo para elas, né? É a questão do lucro. Então, se a gente não tiver esse cuidado individual, a gente não vai conseguir salvar as nossas florestas e os cenários não são promissores. Muito bom isso, viu, Pedro? Porque tem tecnologia para você saber de onde vem esse ouro, né? Tem tecnologia. Hoje em dia, a Polícia Federal, por exemplo, junto com algumas universidades, estão fazendo, através de isótopos lá, o rastreamento do ouro. Só que o problema é que aquele ouro, ele é, por exemplo, difundido várias vezes, derretido e fundido, derretido e fundido. Então, você sabe, que foi que algumas pesquisas mostraram, que essas grandes empresas de tecnologias utilizam, que em algum momento você teve uma origem ilegal. Mas como você não tem um bom controle feito pelo Estado, uma boa legislação de rastreamento, todo mundo alega que é comprador de boa fé. Mas tecnologia você tem para saber que ali saiu, pelo menos uma parte daquilo, saiu de algum canto de uma terra indígena ou de uma área protegida da Amazônia. Valdeci, e na sua área? O que você acha que falta? O que é mais importante que o Estado poderia fazer para aprimorar o serviço? Trabalhar a conscientização em relação a essa profissão. Mostrar, através desse trabalho, a nossa importância do que a gente faz. Porque, na verdade, esse profissional de limpeza urbana, de todo o mundo, ele trabalha diretamente com aquilo que quase ninguém quer fazer, que é pegar aquilo que você jogou fora, que é o lixo. Então, esse profissional ele precisa ser valorizado até na sua alimentação, para ele ter saúde. Então, eu faço até um apelo aqui para todos os profissionais da limpeza, serviços gerais, que as autoridades olhem para esse pessoal e, com cuidado, para ele se alimentar bem, ter condições de comer uma fruta, um legume, uma verdura, morar bem, porque é ele que é o pelotão de frente. Ele precisa estar bem para transportar esse bem que ele sente para as outras pessoas. Então, a minha opinião, a minha mente é essa, que as pessoas venham olhar com um olhar mais aprofundado em relação a esse profissional que entra na vala, que entra nos rios, que abre os bueiros. Ele precisa de saúde, ele precisa ser bem alimentado. Horário em cima. Você agora, Juliana. Então, na verdade, eu acredito que o Estado ele precisa investir em educação técnica e principalmente na saúde mental dos servidores. Porque nós que somos policiais, nós lidamos com muitas situações constrangedoras, situações difíceis, só coisa ruim que vem para a polícia, na verdade, né? A maioria é problema que as pessoas têm. Então, eu acredito que o investimento em saúde mental, primeiramente para os servidores públicos, porque para você lidar com o problema de uma pessoa, você tem que estar bem com você mesmo. Então, investir, né,
na saúde mental, investir em educação e conhecimento, porque o conhecimento é aquilo que ninguém leva de você. Então, eu acredito que é o investimento ideal. Muito bom. Nós chegamos no ponto certinho, né? E eu queria cumprimentar os organizadores desse evento por ter escolhido pessoas completamente diferentes aqui, que vêm de áreas muito diversas, mas têm em comum a prestação do serviço público, que no Brasil normalmente não é considerado uma profissão valorizada. E todos nós dependemos dela. Eu já visto o que acontece quando os lixeiros fazem greve, né? As cidades ficam inabitáveis em 3, 4 dias, não precisa ser muito tempo, não. Nós temos que ter essa consciência no Brasil. E essa consciência clara é que, claro, que a gente pode fazer, estudar nas universidades, no caso de vocês, nas melhores universidades, vamos formar médicos, economistas, engenheiros, advogados, etc. Claro que são importantes no estrato social, mas nós não somos mais importantes do que essas pessoas que estão aqui. Aliás, eu acho que elas são mais importantes do que nós, porque nós somos substituíveis. Quer dizer, se o lixeiro não trabalha, a cidade fica inabitável. Se eu não trabalhar, algumas pessoas vão ser prejudicadas, mas são poucas. Nós temos que ter essa consciência de que o Brasil, a gente fala muito em distribuição de renda, vira uma palavra, não é? Que, na verdade, nós todos temos que estar nessa cadeia de distribuição de rendas. Eu, às vezes, peço pizza em casa e vem o entregador. Chega um rapaz forte assim, grandão, e chovendo, coitado. Ele estava com a roupa de motoqueiro, me trouxe a pizza. E eu sempre dou uma caixinha que eu acho que é legal, que o cara está aí trazendo para você na sua casa. Se o vagabundo está ali, não faz nada, desce de chinelo, né, no conforto do lar. E eu perguntei para ele, falei, quanto que as pessoas costumam dar de gorjeta para vocês? Ele falou, olha, os que dão entre 2 e 5 reais. No bairro que eu moro, uma pizza custa 120 reais. O cara comprou 3, 4. Ele tem coragem de dar 2 reais, 5 reais. E depois ele defende a distribuição de renda, né? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês.